Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Por aqui, com a graça de Deus, está tudo bem. Tudo ótimo. Inclusive, assim, começar o áudio hoje já pedindo orações para vocês, porque quem me acompanha no Instagram sabe que já faz aí uns 10 dias, né? 2 semanas, né? 10 dias úteis, 2 semanas, que eu tenho feito as aulas da autoescola para finalmente tirar a CNH com 30 anos na cara. Né? E segunda-feira agora é a prova. Tá? Então eu peço que vocês rezem. Não porque eu tenha qualquer tipo de insegurança nas minhas habilidades de motorista. Claro que não. Mas porque assim, o pedal da embreagem tem vida própria, parece, né? A gente tem que, sei lá, fazer um exorcismo no carro, não sei o que acontece. Mas assim, falando sério, eu conto com as orações de vocês, tá? E uma outra coisa, e agora falando sério, agora uma coisa interessante, né? Eu tava dando uma aula pro pessoal aqui agora, antes de vir gravar esse áudio, estava dando uma aula sobre, aqui para o pessoal do seminário mesmo, sobre a questão das virtudes em Santo Agostinho, né, que é o tema da minha dissertação de mestrado. Então, geralmente, quando alguém me pede uma aula, uma coisa mais longa, né, uma formação mais longa, várias aulas, acaba sendo sobre isso. E a gente estava conversando sobre a questão do fim, né? De como é importante para Santo Agostinho esse critério teleológico, que chama, né? Ou seja, o que vai definir, né, se uma virtude ela é de fato uma virtude ou é um vício, né, não é tanto os efeitos visíveis dela, como o controle do próprio corpo, por assim, o controle da gula, ou a capacidade de fazer coisas ou outra coisa do gênero, mas sim o fim a qual aquilo está direcionado. Né? Ou seja, uma pessoa que, vamos supor, ela controla a sua alimentação, mas só para ficar bonitão, né? Ou simplesmente isso não é virtude. Por quê? Porque essa tua aparente virtude aí, ela está servindo a um fim mau, né? A um fim de pura vaidade. Só que eu comecei a pensar depois como isso é um método muito bom da gente fazer até um exame de consciência, né? Da gente olhar para a nossa própria vida e analisar não só as coisas que nós fazemos, mas analisar as nossas relações, analisar os nossos hábitos, analisar as coisas que nós permitimos que os outros façam conosco. Né? Ou seja, fazer toda uma análise de todo o nosso comportamento e tudo o que acontece ao nosso redor a partir justamente disso. Né? A partir não de, isso aqui parece virtuoso ou não, isso aqui pode ou não pode, não. Né? A nossa pergunta tem que ser só uma, né? Frente a tudo. Tem que ser, isto me aproxima ou isto me afasta de Deus? Se a gente conseguir de forma sincera, né, de forma honesta, assim, brutalmente sincera, né, com nós mesmos, aplicar esse critério a tudo aquilo que fizermos, né, e se nós conseguirmos sermos brutais conosco, e arrancar da nossa vida tudo aquilo que não nos aproxima de Deus, tudo aquilo que nos afasta dele, né? E a diminuir a nossa tolerância para as coisas aparentemente neutras, porque as coisas neutras não são neutras de fato, é uma impressão nossa, né? A nossa vida vai mudar de forma drástica, né? Vai mudar para melhor, vai nos aproximar muito mais de Deus. Então, uma coisa que vale a pena a gente pensar. Realmente vale a pena a gente rezar com isso e considerar isso também nos nossos exames de consciência. E, bem, antes da gente entrar no áudio, que hoje vai ser sobre a oração, né, lembrete para vocês de que essas mesmas aulas que eu estou dando aqui no seminário, tá, sobre as virtudes em Santo Agostinho, elas estão disponíveis, né, dividido em um módulo de 3 aulas, se não me engano, 3 ou 4 aulas, para os apoiadores
do Morir. Tá? Se você entra ali no Apoia-se, apoia.se/Morir, e se torna um apoiador do canal, se você se torna um contribuidor para o meu futuro ministério, né? Agora que a gente está às portas da ordenação, meu futuro ministério, meu futuro projeto aí de apostolado, você tem acesso não só às aulas mensais que a gente tem todo mês, mas também tem acesso a um grupo do Telegram, com a comunidade Morir, né? E também a todas as aulas que já foram dadas, né? Das quais as 3 primeiras são aulas sobre a virtude em Santo Agostinho. Tá bom? Bom, isto dito, vamos então rezar. Só tirar minha touca, rezar de touca não dá. Vamos rezar e começamos então o nosso áudio de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos tomar um gole d'água. Acontece que a imensa maioria das pessoas tem uma certa compreensão, uma compreensão um pouco instintiva, né, do que é a oração. Tem. Porque as pessoas dizem, oração é falar com Deus. E não está errado, não está errado. Mas é uma definição extremamente incompleta. E por ser uma definição incompleta, isto implica em quê? Implica numa má compreensão do que é a oração, de para que serve a oração, do porquê nós somos obrigados a rezar, porque é um pecado deixar de rezar, né? E também se isso resulta numa dificuldade para rezar, porque se você não sabe o que é uma coisa, se você não tem clareza, você tem uma certa compreensão, mas você não tem clareza sobre a essência de uma coisa, e você não sabe muito bem para que serve aquela coisa, né? Bem, resulta em quê? Resulta que você não vai fazer direito, né? Porque tem até a ver com o que a gente estava falando antes da oração, ali na introdução ao áudio. Se você não sabe qual é o fim da coisa, você não tem nem como avaliar se está fazendo bem ou mal feito, né? Então, a gente vai tratar sobre a oração especialmente por causa disso, porque eu percebo que isso é uma deficiência muito grande nas pessoas e que, assim, é absolutamente essencial, gente. É absolutamente essencial. Ninguém é santo sem rezar, ninguém se salva sem rezar, né? Ninguém consegue graças da parte de Deus sem rezar. E assim, as pessoas não rezam, tá? As pessoas não rezam. Muita gente me escreve pedindo ajuda, pedindo conselho, querendo saber como pode melhorar o plano de vida, como pode se aproximar mais de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você vai conversar com as pessoas, você vai ver a vida de oração delas, entre aspas. E sim, essas pessoas não rezam. As pessoas não rezam. Isso que vocês ouviram agora era o sino do Ângelus. Inclusive, eu vou pausar aqui, rezar o Ângelus e já volto. A importância da oração é tamanha que um dos grandes doutores da igreja, todos os doutores da igreja são grandes, né? Mas tem os doutores da igreja que são mais famosos, né, pelas suas contribuições. E um deles é Santo Afonso Maria de Ligório, né, o doutor da moral, inclusive fundador dos redentoristas. E ele tem uma frase assim emblemática, que ele diz: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena.
Tá? E assim, e quem não reza muito até pode se salvar. Quem reza pouco até pode se salvar, mas não é santo. E assim, a gente não está aqui para brincar de ser cristão. A gente está aqui para ser santo. Né? Ou Deus, ou nada. Não existe outra opção. Não existe meio termo. Escolher a mediocridade na vida espiritual, conscientemente, é escolher o inferno, porque é colocar o mundo e o nosso conforto acima de Deus. Tá? Então, assim, vamos levar a sério isso aqui. E pensando em tudo isso, é que eu resolvi tratar justamente desse tema da oração no áudio de hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar é o seguinte: o que é a oração? O que é? É falar com Deus. Sim, é verdade. É falar com Deus. E aí, e o que mais? É só falar com Deus? Ou seja, se eu chegar todo dia em casa, né, e conversar com Deus a respeito do meu dia, eu estou rezando, propriamente dito? Isso é a mesma coisa que uma oração de um monge que vai ali para o coro e faz oração mental? Qual a diferença? Né? São perguntas justas. Né? E eu respondo, digo sim, é oração. Você chegar em casa e contar para Deus do seu dia é oração. Tá? Agora, não é o melhor tipo de oração que você podia estar fazendo. Tá? Vamos aqui usar aquele livro que eu gosto muito, que eu estou sempre consultando, que é o Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Roio Marinho. Tá? Se vocês que estão me ouvindo têm interesse em estudar o tema, eu não recomendo este livro. Tá? Por quê? Porque este livro aqui é um calhamaço para teólogos, quem estuda teologia. Se você quer estudar teologia espiritual, e você é um leigo, você não é um teólogo, você não estudou essas coisas a fundo, eu recomendo um livro que se chama Ser Santo ou Não Ser, que nada mais é do que um compêndio deste livro aqui. Tá? É uma versão mais curta, sintetizada com os pontos principais, com as ideias centrais, para o uso e a fácil compreensão dos leigos, os que não estudam teologia. Tá bom? Porque não adianta nada você ler esse livro aqui, são, sei lá, 800 páginas de cabo a rabo, e entender 3 coisas. Tá? Não porque você não seja inteligente, tenho certeza que é. Pelo menos alguns devem ser. Não, tô brincando. Tenho certeza que capacidade intelectual vocês têm, mas às vezes é uma questão puramente de falta de informação antecedente, né? De não ter uma formação que vai permitir você conhecer os conceitos que ele vai tratar aqui de forma boa o suficiente para entender o uso que ele está fazendo das palavras. Tá bom? Mas enfim, o que ele diz aqui? Ele diz, resumindo, né, ele vai fazer assim, um consenso geral entre a definição que dão vários santos, como por exemplo São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São João Damasceno, São Boaventura, Santa Teresa. Ele faz um consenso e ele diz: a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. Ou seja, a oração é a elevação da mente a Deus. Ou seja, você está elevando a sua mente, está retirando a sua mente do burburinho cotidiano e você está elevando ela, você está pensando em Deus. Mas você está pensando em Deus para quê? Para louvá-lo, ou seja, para agradecê-lo, né, para pensar sobre ele, né, para meditar a respeito dele, e para pedir coisas. Que coisas? Coisas eternas, coisas convenientes à salvação da sua alma ou à salvação da alma dos outros. Né? Coisas convenientes à eterna salvação. Então se eu peço para Deus
me dá um trabalho. Eu não estou rezando? Pode ser que esteja. Afinal de contas, ter um trabalho digno, poder prover para sua família, ter uma vida com a qual você pode contar com o seu salário no final do mês, você pode se organizar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É algo que pode ajudar a salvação da sua alma. Claro que pode. Não é algo mau. Né? Não seria uma oração se você estivesse pedindo a Deus para, sei lá, matar o seu amigo porque você quer ficar com a mulher dele. Entendeu? Aí já não seria oração, aí inclusive seria um pecado. Né? Mas pedir coisas materiais pode ser oração, contanto que você esteja com a disposição não de obrigar a Deus a realizar a sua vontade, mas sim com a disposição de pedir a Deus que a vontade dele se realize. Você está pedindo uma coisa, se for da vontade de Deus. Se não for, você aceita que não é. Agora, como eu sei se uma coisa é vontade de Deus ou não quando eu estou rezando e pedindo? Você continua pedindo. Lembrem-se da parábola da viúva que incomodou o juiz injusto até que ele, por insistência, fez o que ela queria. Nosso Senhor conta essa palavra. Ele conta justamente incentivando que as pessoas peçam e peçam insistentemente, peçam sem desistir. Por quê? Porque não é que a nossa oração muda a vontade de Deus. Algumas pessoas têm essa ideia, e essa é uma ideia equivocada. Tá? A nossa oração de petição, quando nós pedimos coisas, ela não muda a vontade de Deus. Não. Mas Deus, desde a eternidade, Ele quis, por amor, que nós participássemos da obra da redenção. Ele quis envolver as suas criaturas na sua obra. Ele quis relacionar-se conosco. Ele quis ser um pai para nós. Ele não quis simplesmente nos dar coisas ou não dar, pronto, acabou, né, como um tirano. Não, ele quis se relacionar conosco. Ele quis que, para que a vontade dele se realizasse, nós tivéssemos que fazer coisas. Ele quis submeter, sob certo aspecto, ou seja, ele quis condicionar, né, a realização da vontade dele às ações humanas que nós fizéssemos ou não fizéssemos, que nós pedíssemos ou não pedíssemos. Então, assim, às vezes, pensa, sei lá, a conversão de Santo Agostinho, né? Você acha que Deus tinha desistido de Santo Agostinho? Deus não queria que Santo Agostinho se convertesse. Mas é que aí, como Santa Mônica rezou, chorou e se mortificou por ele a vida inteira, aí Deus foi convencido. Ele falou, olha como a Mônica está chorando. Fiquei com dó, vou converter Santo Agostinho. Não foi isso. Deus, desde antes da criação do mundo, né, sabia as decisões que Santo Agostinho tomaria, sabia o quanto Agostinho ia se afastar dele. E Deus quis, em sua eterna sabedoria, que a conversão de Santo Agostinho, que ele Deus, iria realizar a conversão de Santo Agostinho, né, por meio das orações de Santa Mônica. Então é como se Deus houvesse disposto desde a eternidade, que tinha ali a barrinha da oração. Ele falou, quando esta barrinha aqui chegar em 50, eu vou converter Agostinho. E mais, as outras pessoas rezarem para ele se converter, eu vou contar 1 ponto. Quando Santa Mônica rezar, porque ela é muito santa, eu vou contar 2. Eu vou contar 3. Então aí, claro, não tem uma barrinha, tá? Mas é só para vocês entenderem. Isso se chama da vontade condicional de Deus. Quando Deus quer fazer algo mediante certas condições. Então, fica lá Deus esperando que a barrinha enchesse. Santa Mônica foi rezando, foi se mortificando, não sei o que, pela conversão do filho. E quando chegou a barriga nos 50, Agostinho se converteu. Entendeu? Por quê? Porque Deus quis que
a conversão deles se manifestasse, se realizasse por intercessão da oração dos outros. Então, está pedindo uma coisa para Deus? Beleza. Essa coisa é boa? É boa. Né? Essa coisa é, como a gente viu ali, é uma coisa conveniente à salvação eterna, ou seja, é uma coisa que faz bem para a sua alma, faz bem para a alma dos outros, é uma coisa que em si não é má? É. Tá bom. Então, continua pedindo. Ah, mas eu estou pedindo e não vai, Deus não me atende, Deus se esqueceu de mim, pobre de mim. Cresça e apareça, continua rezando. Tu vai desistir? Entendeu? Tu vai desistir? Sabe? Pensa no próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Desde criança sabia que havia nascido para morrer por nós. Desde o início da idade da razão, até quando ele começou, o corpo humano dele foi permitindo que a natureza humana de Cristo tomasse consciência racional de quem ele era. Sim, não entendam mal isso que eu disse, tá? Porque essa questão do conhecimento de Cristo, como Cristo conhecia as coisas e a relação do conhecimento da natureza humana com o conhecimento que ele tinha pela visão beatífica, é uma coisa muito delicada e que já deu pano para muita heresia. Então, assim, vocês não entendam mal o que eu disse. Quem quiser, volta, né, e escuta de novo, para não me citar como se eu fosse um herege. Mas, assim, Cristo estava lá desde criança rezando, pedindo para Deus, certamente pedindo para Deus pelo momento da cruz, pelo momento da crucificação. Foram 33 anos rezando. Cristo pediu por 33 anos até o momento em que de fato se deu a redenção da humanidade em seu sangue na cruz. E você vai cansar de pedir porque Deus não está te atendendo ainda? Vai catar coquinho, né? Tem que pedir. Vai demorar, pode ser que demore, pode ser que não demore. Entendeu? Reze, continue rezando, não desista. Não desista. Tem ali um trecho da carta de São Paulo em que ele mesmo diz, né, na vossa paciência encontrareis a salvação. Isso é uma paráfrase, eu não lembro da citação exata, mas é algo assim. Ou seja, essa capacidade de padecer, essa capacidade de esperar, essa capacidade de ser paciente. A virtude da paciência é uma filha da fortaleza, porque presume aí a espera, presume o padecimento, presume suportar males por um tempo maior ou menor, enquanto se espera por outra coisa. Né? A virtude da paciência e a constância e a perseverança na oração, né, só tornarão a sua oração mais agradável a Deus. Né? Farão com que quando ela conte mais pontinhos para encher a barra. Tá bom? Então tá. Então, o que é a oração? É a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. Tá? Agora, algum espertinho, sem dúvida, vai me perguntar: Rodrigo, mas para que serve a oração? Né? E assim, é uma pergunta justa porque a oração, de um ponto de vista material, Jesus, eu apertei um botão aqui, quase que fecha o programa de gravação, imagina. De um ponto de vista material, a oração ela é aparentemente inútil, não é? Por quê? Porque você está ali perdendo tempo, entre aspas, né? Você está lá gastando tempo numa coisa aparentemente infrutífera que aparentemente não dá retorno nenhum. Né? Aparentemente não dá retorno nenhum. E digo mais, não é pouco tempo que você está gastando ali, né? Porque, por exemplo, você vai estudar ali a fundo e você vê que para uma pessoa ter uma vida de santidade mesmo, ela precisa rezar, sei lá, oração mental, sei lá, no mínimo 2 horas por dia.
Entendeu? Isso não é dogma, né? Mas são considerações às quais chegam os teólogos, especialmente analisando a vida dos santos. Então, assim, não é pouco tempo. Então, a pergunta para que serve isso é muito boa. E bem, em primeiro lugar, a oração serve para satisfazer um dever de justiça que nós temos para com Deus. Né? Porque, assim, Deus nos criou. Né? Deus nos ama, Deus nos criou, Deus nos salvou do inferno. Deus nos cuida, Deus nos protege, Deus nos guia, Deus nos alimenta, Deus nos dá tudo aquilo do que nós precisamos. Deus é o sumo bem, né? E tudo aquilo que nós fazemos que é bom, só é bom de fato por causa dele. Então nós temos para com Deus um dever de gratidão. E parte desse dever de gratidão é prestar-lhe culto. É cultuá-lo, né? Glorificá-lo, honrá-lo, gastar tempo com ele, dedicar-nos ao seu serviço, bendizê-lo e adorá-lo, né? E pensar sobre ele, e falar com ele. Notem que isso é pura e simplesmente a satisfação de um dever de justiça. Nós não estamos falando ainda do amor, porque o amor vai além da justiça. Né? Nunca se esqueçam da definição que o Papa Bento XVI, acho que a única coisa boa da morte do Papa Bento XVI, duas, né? Porque ele deve ser santo, ele deve estar no céu intercedendo pela gente, então a igreja ganhou um santo no céu, que é maravilhoso, mas a outra coisa boa da morte dele é que dá para falar do homem agora sem ter que falar Papa Emérito, né? Dá para falar só o Papa Bento XVI sem gerar confusão. Então, o Papa Bento XVI tinha uma distinção assim maravilhosa que ele fazia. Ele dizia que justiça é dar ao outro o que é dele, ou seja, o que eu devo, por obrigação dá-lo, porque é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Ou seja, eu vou além da justiça. O amor sempre é maior que a justiça. Pois bem, então, primeira função da oração é cumprir este dever de gratidão que eu tenho para com Deus, de prestar-lhe culto, de adorá-lo, de servi-lo, de fazer sacrifícios em seu nome. Tá? Agora um gole d'água e eu já continuo. Só que assim, Deus é tão bom que ele não se deixa vencer em generosidade. O que isso significa? Isso significa que mesmo que você esteja fazendo o mínimo necessário em termos de oração, tá? Para satisfazer este dever de justiça que você tem para com Deus, que isso aí está regido ali pelos 3 primeiros mandamentos, né? Tanto pelo terceiro, que fala de guardar o domingo, como do segundo, de não prestar culto a outros deuses, quanto especialmente do primeiro, não amar a Deus acima de todas as coisas, não amar nada mais do que se ama a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, quando você deixa de cumprir este direito, esse dever de justiça, você está pecando contra os primeiros mandamentos, sobre quanto a qual exatamente vai depender de como a coisa acontece, né? Mas especialmente o primeiro. E, inclusive, dependendo do caso, pode sim ser um pecado grave. O abandono total da oração é um pecado grave. Tá? Mas mesmo quando você faz só o mínimo, o absoluto mínimo, Deus, que não se deixa vencer em generosidade, ele te recompensa. Ou seja, você dá o seu tempo a Deus e Deus se dá a você. E Deus dá na oração para aqueles que o amam em oração, para aqueles que rezam em espírito e verdade, para aqueles que rezam por amor.
ele dá a coisa mais preciosa que existe, que é a si mesmo. Tá? E bem, se você está ali só cumprindo o dever, bem, ele vai se dar a si mesmo para você do mesmo jeito, claro que vai. E em parte isso vai se dar como graças, né? Como a permanência no estado de graça, inclusive. Né? E as graças necessárias para que você se mantenha, graças até adicionais para que você possa se manter no estado de graça. Porque o estado de graça nada mais é do que uma participação da vida divina. Tá? Agora, dificilmente uma pessoa em estado de graça vai rezar só por obrigação. Porque o estado de graça, a graça age de tal forma que ela nos enche de amor. Mesmo na pessoa mais tíbia, na pessoa com o coração mais duro, se ela está em graça, há amor. E mesmo que ela esteja rezando só para cumprir ali um preceito, vai ter um gesto de amor. Vai ter ali, pelo menos, ainda as brasas do que um dia foi uma fogueira de amor. Né? E o que Deus faz então? Deus tenta soprar nessas brasas para que elas se acendam de novo. E quando essa brasa está acendida e a pessoa reza com esse espírito de amor, Deus se entrega e Deus se mostra e Deus se dá a conhecer. Deus mostra mais quem Ele é. Deus ensina aquele que reza a respeito de si mesmo. Deus mostra como Ele ama. Deus mostra a sua personalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão introduzindo as pessoas mais profundamente nessa vida divina, nessa alegria, nesse mistério trinitário, que é a vida do Espírito, que é a vida da graça. E com isso a gente já vai ver ali a resposta essencial para o correlato da para que serve a oração. Porque tem dois lados para essa pergunta. Né? Tem a parte da obrigação, ou seja, por que eu sou obrigado a rezar, e a outra é o que eu ganho com isso. E o que você ganha com isso, meu amigo, é o que eu acabei de dizer. Você ganha o próprio Deus. Então você ganha o próprio Deus. E você ganha o próprio Deus porque você se torna mais propício a salvar a sua alma, ou seja, não ir para o inferno. E a pior pena do inferno é perder a Deus definitivamente, é separar-se definitivamente de Deus. Muito pior que o fogo, muito pior que o cheiro, muito pior que o convívio dos demônios, muito pior que as torturas, é a perda de Deus. Essa é a principal castigo do inferno. Então, você rezando, você primeiro que você ganha graças extras para permanecer na graça, né, e para, morrendo, ir para o céu, ou seja, não perder a Deus. Mas você também ganha a Deus nessa vida. Você ganha o fato de que você cresce no amor a Deus. E crescer no amor a Deus é, pura e simplesmente, tornar-se mais santo. Tá? Porque o objetivo da oração, qualquer que seja a oração, em última instância, o objetivo é sempre esse. Né? É amar mais a Deus. E é aí que você mede se a sua oração está funcionando ou não. É aí que você mede se você tem rezado bem ou não. Se a sua oração está ruim ou se a sua oração está indo bem. Se você está rezando de uma forma que agrada a Deus ou se você está rezando de uma forma estéril. Você não mede isso pelos consolos espirituais. Consolo espiritual é aquela sensação de bem-estar, ou aquela sensação de isso está funcionando. Ou até mesmo aquela sensação de isso que eu faço é agradável a Deus. Nada disso determina a qualidade de oração. Também não determina a qualidade de oração lágrimas, arroubos de amor sensível, ou seja, que você sente a emoção. Não, nada disso determina. O que determina é a longo prazo a percepção de que você está crescendo no amor, que você está amando mais do que amava antes.
E isso você nota no seu trato com Deus e no seu trato com os seus irmãos, nas disposições do seu coração, no crescimento nas virtudes. Né? Isso mostra também na sua luta contra os pecados que você comete com mais frequência. Né? Isso vai se mostrar em toda a sua vida, porque crescer no amor é uma transformação da pessoa inteira. Da pessoa inteira, não é só uma coisa sensível. Tá? Assim, a grande prova de que não é uma coisa sensível é que, sei lá, pensem naquela visão que teve Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, ela passou, acho que foram mais de 2 décadas, talvez até 3 décadas, numa secura espiritual, assim, tremenda. Né? Ela não conseguia meditar direito, ela não tinha consolações na missa, estar na missa era desagradável, era desconfortável, era chato. Ela ia fazer a meditação dela na capela e ela não conseguia pensar em nada, ela tinha que usar um livro sempre, e mesmo usando o livro era tudo muito chato, às vezes ela tinha que ficar lá com sono. Inclusive, assim, falando de outra Santa Teresa, né? Santa Teresinha conta que ela dormia na capela. Ela pegava no sono. Mas ela estava lá. Né? Ela pegava no sono, mas ela estava lá. E ela dizia para Jesus, Jesus, os médicos inventaram uma tal de anestesia, que a pessoa dorme, e aí os médicos vão lá e resolvem dentro dela, cortam ela, resolvem os problemas que estão dentro dela. Né? Então assim, o Senhor faz a mesma coisa comigo. Se eu estiver aqui na capela e pegar no sono, o Senhor vem, me muda, me transforma, me cura por dentro, e aí quando eu acordar eu vou estar mais santa e amando mais o Senhor. Tá bom? Santa Teresinha, né? A simplicidade amorosa dela, que é uma coisa que a gente tem todo mundo que imitar, né? Mas enfim, voltando para Teresona. E assim, às vezes ela estava num estado de secura tão grande que ela ia para a capela e ela só ficava ali contando, ia passando o tempo da oração dela, ela não conseguia pensar em nada e ela ficava lá, né? Mexendo a perna assim e contando os tijolos da parede. Literalmente. E teve um belo dia que, numa aparição de Cristo para ela, depois anos disso, né, ela pergunta para Cristo, ela fala, mas meu Senhor, qual foi o momento em que a minha oração mais te agradou, Senhor? E Jesus fala para ela que foi aquele dia que ela estava na capela, que ela não queria estar lá, que estava tudo muito chato, que estava horrível rezar, mas que ela, por amor a ele, ficou ali contando os tijolos da parede. Tá? Então, assim, não precisa de outra prova aí para vocês de que a oração não é medida pela facilidade, pelo gosto, né, por nada disso. Não é isso que faz uma oração ser boa, não é isso que faz uma oração ser agradável a Deus. Inclusive, é o contrário. Tá? Por quê? Porque quando eu estou rezando e aquilo é bom para mim, quando eu me sinto bem rezando, né, não está errado me sentir bem rezando. Porque muitas vezes esse bem-estar vem de Deus, não está errado. Mas se eu estou rezando e aquilo é bom para mim, então eu nunca vou ter plena certeza de se eu estou rezando por amor a Deus ou se eu estou rezando por amor a mim. Ou seja, eu estou ali porque eu gosto, né? Porque é gostoso, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto de alguma forma confortável rezando, ou eu estou rezando pelo mais perfeito dos motivos, que é porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Estou rezando não por amor de mim, mas por amor a Deus. E quando a oração torna-se uma coisa desagradável, quando a oração torna-se uma coisa chata, né? Quando Deus se esconde na oração, né? É aí que nós vemos se a nossa oração é para Deus ou se a nossa oração era para nós. E aí isso vai ser medido como? Pela nossa perseverança, pela nossa constância. Ou, como a gente estava dizendo antes ali, falando da persistência na oração,
pela nossa paciência, né, nestas securas. Tá? Então, mantenham isso em mente. É assim que você vai saber, então, se a oração que você está fazendo é boa ou não. Não pelo que você sente, não por ser agradável ou não, né, mas pelos frutos a longo prazo. Né, e pela sua disposição em estar ali fazendo a vontade de Deus. Quer você consiga, como Santa Teresona, que ficava ali, né, lutando contra o tédio, contra o enfado e contando tijolos na parede, quer o enfado te derrote e você durma na igreja, como Santa Teresinha dormia. O que importa é dar o seu máximo por amor a Deus. Eu sempre digo isso para as pessoas e as pessoas se surpreendem como se fosse novidade, mas não é. Deus não cobra resultados. Deus cobra o esforço amoroso. Deus cobra que nós demos o máximo que nós temos para dar. Porque o resultado quem faz é Ele. Quem dá é Ele. Se Ele quiser que a gente tenha sucesso, nós teremos. Se Ele não quiser, nós não teremos. E de qualquer forma, bendito seja o nome do Senhor. Tá? Uma outra coisa ainda com relação a essas consolações pessoas que se converteram de forma muito súbita, de forma muito intensa, né, como por exemplo foi o meu caso, é o caso de outras pessoas que eu conheço, e casos assim que na verdade não são incomuns, né? Muitas pessoas têm, Deus é muito misericordioso, e nos últimos anos ele tem chamado muitas pessoas aí de forma muito drástica, muito intensa, muito paulina, né? A luz que vem e cega e fala, não, agora você é meu. Deus tem feito isso muito. Sempre fez. Mas eu tenho a impressão de que é uma coisa que está crescendo. Enfim. Essas conversões geralmente experimentam muitas consolações no começo da vida de oração. Muitas. De modo que as primeiras securas elas são particularmente cruéis. Né? São particularmente doloridas. Tá? Então, assim, eu digo isso para vocês por quê? Porque eu não quero ninguém achando, Deus me abandonou, Deus não me ama mais. Sabe? Nem nenhuma bobagem dessa. Porque você passou ali, sei lá, 2, 3 anos em lua de mel, rezando com consolações maravilhosas, e de repente não tem mais consolações. Entendeu? Claro, dá para fazer um áudio inteiro só sobre isso, né? Só sobre as consolações, sobre por que elas sobem, se há como reavê-las, como a gente pode fazer, causas para a secura, é um outro áudio. Mas, às vezes, elas são simplesmente normais. Entendeu? Faz parte. E é justamente o momento não de choramingar, mas de continuar rezando. Continuar focado, perseverante. Né? E digo mais, é o momento de se rezar mais. Né? É uma das regras que Santo Inácio de Loyola diz nos exercícios espirituais. Tá difícil? Faz o dobro. É assim que você mostra o amor a Deus. É bem coisa de militar, né? Tá difícil? Faz o dobro. E olha, eu digo de coração aberto para vocês. É um conselho muito difícil de aplicar. Mas assim, às vezes que eu consegui aplicar esse conselho de Santo Inácio à minha vida de oração, todas elas foram muito frutuosas. Tá? Inclusive em termos de consolações. Tá? Então, levem isso para a vida espiritual de vocês. Está difícil rezar? Reza mais. Bom, já estamos aí 45 minutos já de áudio. Meu Deus do céu. Eu sabia. A oração é um tema assim. Inclusive, oração é um bom tema para fazer as férias, né? Era uma coisa que eu estava pensando. Porque as férias de final de ano, tem todo o período, não só das férias, mas tem todo o período que eu vou estar trabalhando na paróquia para diácono. E eu não tenho nenhuma ideia de como vai ser minha rotina. Então eu queria deixar alguns áudios prontos já para as férias. E talvez preparar uma coisa mais longa e detalhada sobre a oração, talvez seja um caminho. Eu tinha pensado em fazer sobre Nossa Senhora das Dores. Fazer uma introdução à devoção a Nossa Senhora das Dores, e depois fazer áudios meditando cada uma das dores, e também um áudio
explicando as promessas que a Nossa Senhora das Dores fez para aqueles que rezam as suas 7 dores. Mas talvez seja mais interessante fazer uma série de áudios sobre a oração, ou até os dois. Mas enfim, isso sou eu divagando. Quiser opinar, quiser achar alguma coisa, por favor, me mande mensagem com suas sugestões, suas opiniões, e eu vou levá-las em consideração. Tá? E se você quiser ter certeza de que eu vou ler as tuas mensagens, sabe o que você pode fazer? Você pode apoiar este projeto. Você pode apoiar o Morier, né, a partir de R$5. A partir de R$5 mensais, né, você tem acesso à nossa comunidade exclusiva no Telegram, né, onde você pode mandar mensagens diretamente para mim. E você pode ter certeza de que eu vou ler e certeza de que eu vou responder, inclusive tirar dúvidas se estiver dentro do meu poder. Então, assim, se você tem opiniões, se você quer achar alguma coisa, você pode, sim, me mandar mensagem aonde você quiser. Eu estou a ouvidos, mas assim, são muitas mensagens. Se você quiser ter certeza de que eu vou ler, seja uma pessoa legal e ajude um seminarista pobre a poder comprar livros. Me apoie e ajude este apostolado, tá bom? Bom, depois desse jabá descarado, o link está na descrição. http://apoia.se/Morier http://apoia.se/Morier. Bom, depois desse jabá desgraçado e descarado, desgraçado não, foi engraçado sim, e eu estou em graça, acredito que esteja. Enfim, depois desse jabá, né, sigamos então o áudio. Há duas variações em especial da oração que é importante que a gente tenha em mente, tá? Que na verdade são os 2 primeiros graus de oração, né? Há outros graus, né? Mas os 2 primeiros graus são a oração vocal e a oração mental. Depois que a gente sai acima da oração mental, a gente tem oração de simplicidade, oração de repouso, até que a gente vai chegar ali nos últimos graus, ali nos êxtases e coisas assim. Tá? Inclusive, repouso no espírito não é ficar desmaiando na igreja, igual a gente vê em alguns grupos. Mas enfim, isso é uma outra questão, isso é polêmica. Qual é a diferença principal entre oração vocal e oração mental? Tá. A oração vocal é a oração primariamente feita com a boca, com palavras geralmente ditas em voz alta. Ou seja, se eu pego aqui e eu rezo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu estou dizendo essas palavras, mas eu não estou parando. E assim, eu estou dizendo com amor, com carinho, né? Mas eu não estou refletindo sobre as palavras que eu digo, né? Mesmo que essas palavras sejam ditas internamente, o que eu estou fazendo é uma oração vocal. Oração vocal é bom, tá? Não é ruim, mas é a primeira forma de oração que tem. É a oração mais básica. Tá? É o primeiro nível de oração. E aí nós temos então a oração mental. Né? A oração mental, que é quando você começa a utilizar não só palavras, mas a refletir a respeito daquilo que você reza. Né? A de fato colocar a sua inteligência para trabalhar, né? A de fato pensar sobre o que você está dizendo. Então, por exemplo, se ao invés de só repetir as palavras da Ave Maria, né, eu rezar a Ave Maria e for pensando, né, tipo, por que o anjo disse Ave Maria? O que é Ave Maria? Né? O que significa ser cheia de graça? Qual que é a relação entre cheia de graça e o Senhor é convosco? Por que ela é bendita entre todas as mulheres?
O que significa ser bendita entre todas as mulheres? Ou seja, se conforme eu vou rezando a Ave Maria, a minha inteligência está trabalhando, eu estou, ou seja, refletindo sobre o mistério, refletindo sobre as coisas de Deus, enquanto eu uso as palavras daquilo como base, aí essa minha oração vocal, ela já é uma oração mental também. Tá? Eu já estou, de alguma forma, meditando, né, a partir daquela oração vocal. Tá? Então, assim, não é que quando você está rezando vocalmente, você não está rezando mentalmente. Não. Você pode fazer as duas coisas juntas. Por exemplo, o terço, né? Tem santos que diziam que o terço é uma oração completa, porque no terço você tem a oração vocal, e ao mesmo tempo você tem a contemplação dos mistérios da vida de Cristo, que você está rezando no terço, né? E além disso você ainda pode meditar sobre as próprias orações, né? Também tem santos muito elevados na vida espiritual, se eu não me engano, acho que Santa Elizabeth da Trindade é um desses, que não conseguiam chegar ao fim do Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, né, é a oração que o Senhor nos ensinou, né? É a oração mais perfeita que tem, em termos de conteúdo, né? Ela começava a rezar o Pai Nosso e ela parava ali na terceira palavra. Porque ela entrava numa meditação tão profunda a partir das verdades contidas no Pai Nosso, que a oração mental tomava conta. O que em si mesmo já é uma grande lição sobre a vida de oração, né? Que é aquilo, nós não entramos para rezar para fazer a nossa vontade. Nós não entramos para rezar para cumprir o nosso objetivo. Não. A não ser que nós tenhamos um dever, né? Então, por exemplo, vamos supor, né? Seu diretor espiritual mandou você rezar o terço todo dia. Você tem uma obrigação de obediência de rezar o terço todo dia. Tá? Só que aí você vai rezar o terço, ou uma outra opção, você é um clérigo ou um religioso e você tem a obrigação de rezar o breviário, de rezar a liturgia das horas, todo dia. E aí você vai, ou no primeiro caso, rezar o terço, ou você, esse clérigo, você vai rezar a liturgia das horas, e você, os salmos, vocês perdoem o barulho, o pessoal voltando do esporte, como sempre. E aí você começa a querer meditar, porque aquelas palavras são tão profundas, aqueles mistérios são tão bonitos, que eles te puxam, eles te arrastam, eles te arrancam da mera oração vocal, né, de repetir aquelas palavras, e te conduzem para aqueles mistérios, né? Então, assim, se você tem a obrigação de rezar aquilo, bem, você tem que rezar aquilo, você tem que terminar aquele terço, você tem que terminar aquela liturgia das horas, terminar aqueles salmos. Você tem essa obrigação. Por quê? Porque é uma questão de obrigação. Tem que fazer, ponto, acabou. Agora, se você está rezando por si só, você está rezando porque você quer, né? Rezando não por obrigação, mas por amor, né? E você está rezando um terço, completando um mistério, está lendo um salmo, né? Está rezando uma hora canônica a qual você não tem obrigação de rezar. E aí, aquilo ali, um trecho de um salmo, né? Uma Ave Maria, alguma coisa te puxa. Você não tem que ser teimoso e ficar agarrado ao que você pretendia fazer. Não, eu me dispus a rezar o terço. Não, eu me dispus a rezar a hora nona. Não, eu me dispus a meditar sobre a terceira queda de Cristo a caminho do Calvário. Né? Não. A oração, ela é sempre um encontro com Deus. Ou seja, você sempre tem que estar atento a todo momento da sua vida, mas especialmente na oração, você sempre tem que estar atento às moções do Espírito. Ver como ele vai guiar a sua atenção, como ele vai tocar o seu coração enquanto você reza, enquanto você medita. Que verdades vão chamar a sua atenção. Então não é porque você está rezando, sei lá,
Você está rezando o terceiro mistério gozoso. Tá? Você está contemplando o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Você está lá rezando as Ave Marias, pensando no mistério, pensando na Ave Maria, não sei o que, não sei o que. E de repente você começa a se perguntar sobre os anjos que foram anunciar o nascimento de Cristo aos pastorinhos e sobre os anjos que cantavam glória no céu. Isso você sente, você percebe que aquilo está te movendo, que você está atendendo aquilo. Mas aí você fala, não vou pensar sobre os anjos porque o mistério é sobre o nascimento de Cristo, então eu só vou pensar no nascimento de Cristo. Volta para a gruta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode deixar que Deus conduza, você tem que deixar que Deus conduza a sua oração, dado que você cumpra as suas obrigações. Tá? Daria para falar muito mais a respeito do que eu falei para vocês, mas assim, hoje não é nenhuma questão de que eu estou atrasado, como acontece geralmente. Hoje é uma questão de que assim, a gente já está quase 1 hora de áudio, né? Não dá para ficar passando, não dá para gravar 2 horas. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu gostaria de pedir também orações para vocês, como todas as semanas. De modo especial, gostaria que vocês rezassem essa semana pelos que não rezam, pelos de coração duro, pelos de coração empedernido, pelos que estão afastados da igreja, para que eles rezem, para que eles se abram a Deus, para que eles busquem a Deus, para que eles permitam-se ser seduzidos pelo amor de Cristo, né? Que eles se deixem trazer, se deixem levar, para que eles possam experimentar as doçuras da oração. Vamos rezar também por aqueles que não experimentam mais as doçuras da oração, mas que ainda rezam, por aqueles que estão rezando por períodos de grande secura, para que Deus os dê a paciência, a perseverança e a força para continuar rezando, que eles aproveitem ao máximo esse período e essa cruz para purificar o seu amor a Deus. Rezamos também pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão especialmente, e pela alma de Helena Rocha, que completou 1 ano de falecimento essa semana. E peço que rezem também, sempre que puderem, por mim, pela minha vocação, pelo meu futuro ministério. E não se esqueçam também de rezar pela prova de segunda-feira. Tá bom? Abraço imenso para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e não se esqueçam do quanto Ele vos ama. Amém.